Fala, gente boa. Pastor Rafael Bittencourt por aqui. Será que já estamos vivendo o apocalipse? Bom, digo a vocês já respondendo categoricamente: não, não começou o apocalipse ainda do jeito que a Bíblia nos ensina, o livro de Apocalipse nos ensina, mas que um apocalipse está chegando para o Oriente Médio, isso é um fato. E aqui o segundo apocalipse que eu usei entre aspas é porque agora os Estados Unidos estão em uma guerra. Os Estados Unidos e Israel contra o Irã. A questão é que se o Irã atacar qualquer base dos Estados Unidos, vai estar atacando os países da OTAN, né? E logo a aliança militar é envolvida, é levada a esta guerra. Bom, Trump decidiu atacar o Irã, atacar as usinas de melhoramento de urânio, as instalações que, alegadamente, o Irã estava utilizando para poder produzir sua arma de destruição em massa. Ao fazer isso, fica claro que Israel não tinha quantitativo suficiente. Israel não tinha equipamento necessário para destruir e obliterar essas usinas nucleares, essas instalações. Israel admite, então, que não havia, sob seu comando, tecnologia e poderio militar suficiente para tal operação. Os Estados Unidos entrando, ele sabe muito bem o que pode acontecer com o comércio de petróleo no mundo. O que pode acontecer com a visão que o Donald Trump sempre passou de que é um homem negociador, é um homem da paz. Enquanto ele esteve no governo, não iniciou nenhuma guerra. Agora, de fato, os Estados Unidos entraram em guerra contra o Irã. E vai ter retaliação iraniana e eles buscam a derrubada do regime. Mas será que isso vai acontecer? Então, os Estados Unidos entrando muda esta figura do Trump. O argumento utilizado pelo Donald Trump é que é necessário primeiro você demonstrar força e depois exigir a paz. Então é a paz por meio da guerra. Interessante, não? Então, aquela imagem do homem que promove a paz, do grande negociador, está mudando. E ele agora, inclusive quando ele assumiu o seu segundo mandato, ele mudou a foto presidencial para um homem bravo, sisudo, né, como um homem que tem um cetro, né, do mundo militar, a polícia do mundo, ele vai retomar isso. E de fato ele está fazendo agora. Então temos algumas leituras imediatas. Israel não conseguia, com o seu próprio equipamento, seus próprios recursos, destruir as bases nucleares do Irã, né, essas refinarias. Natanz, Isfahan, Fordow e assim por diante, essas três. Bom, não se sabe a priori se os Estados Unidos conseguiram destruir totalmente tais instalações. O que sabemos é que os danos foram consideráveis, até porque essa informação não virá com clareza por parte do regime iraniano, né? A informação também é uma arma. Não virá. Então, o que se sabe é o que a mídia ocidental está falando e alguns correspondentes no Oriente Médio estão comentando acerca dos eventos, do bombardeio. Então, agora os Estados Unidos sabem, para os Estados Unidos terem tomado essa ação, o que eles ficaram sabendo? É isso que eu queria perguntar a vocês. O que eles ficaram sabendo para que entrassem nessa guerra? Para que entrassem imediatamente nessa guerra? O que eles ficaram sabendo? Será que eles estão cientes de algo que nós não tomamos conhecimento ainda? Que o Irã já tinha a bomba? Será que com a cooperação dos russos e chineses, o Irã, chineses eu deixo um pouco de lado aqui, mas dos russos, o Irã já estava muito mais avançado na sua arma nuclear do que a mídia internacional comentou, do que tínhamos conhecimento? Para esta ação dos Estados Unidos, cirúrgica, mas forte, né, com toneladas de explosivos e mísseis anti-bunkers, que perfuram bunkers, sendo utilizadas, será que eles já não sabiam que o Irã já tinha
ou estava muito perto mesmo de ter tal dispositivo? Será que com isso agora os outros países não podem fornecer tal dispositivo já pronto para uso ao Irã? Eu expliquei para vocês lá no curso Geopolítica do Oriente Médio, lá no Abaplay, os interesses da China, como a China construiu uma ferrovia até o Irã, né, com a colaboração russa, mas como a China, através do seu programa Belt and Road, ela construiu esse acesso, né, essa ferrovia até o Irã, sem ter mais, estar sujeita aos bloqueios ocidentais, sem pressão ocidental, sem taxação, né? E ela está fazendo isso em um acordo de assim, centenas de bilhões de dólares no decorrer de 25 anos. Injetou dinheiro na ditadura dos ayatolás, né? Assim como a própria Europa injetou dinheiro no regime do Putin. E agora está pagando preço, né? Pagou o preço. Mas essas perguntas são importantes, né? Então quer dizer que Israel disse, ó, daqui não dá para ir mais, precisamos de ajuda. O Trump agindo, ele sabe que... Será que era isso? Sabia que o Irã estava muito próximo mesmo? Não havia qualquer possibilidade de negociação, isso está claro. É que o Irã poderia, em questão de semanas ou meses, ter a sua arma nuclear e usar contra Israel e ter um poder, né, levar o mundo a um apocalipse nuclear. E eu acho que essas perguntas são pertinentes, né? São bem pertinentes. Agora a questão é, o Irã já iniciou o seu processo de bloqueio do Hormuz, né? De Hormuz. Só que a primeira ação, o bloqueio total, não vai ser tão simples assim, porque a frota dos Estados Unidos está presente ali, os Estados Unidos estão dando suporte via satélite para as navegações. Tem navios ali que transportam milhões de barris por dia. Por ali passam milhões de barris de petróleo por dia, saindo dos países do Golfo, indo para a Ásia, indo também para a Europa. A questão energia na Europa é crucial. O domínio das rotas marítimas comerciais sempre foi o estupim, a causa real da Primeira Guerra e da Segunda Grande Guerra Mundial. Tem as outras causas, né, paralelas, mas esta é a principal. Eu vou voltar à primeira pergunta, tá, sobre o Apocalipse. Então agora o Irã iniciou o bloqueio de GPS. É quando ele utiliza dispositivos para confundir os instrumentos de navegação dos navios. Então esses dispositivos mudam os sinais de navegação e dão um caminho diferente, uma rota diferente. E vários navios, várias embarcações estão estacionadas antes de Hormuz, esperando a melhoria do sinal e a estabilidade na região. Então o Irã está utilizando dispositivos que bloqueiam sinais de GPS, o que pode provocar acidente, né? Um navio colidir, o que pode provocar os navios ficarem estacionados. E estamos falando de prejuízos da casa de bilhões, um terço do petróleo do mundo. Agora, o bloqueio total ocorreria se houver uma declaração de guerra direta do Irã contra os Estados Unidos, atacando embarcações costeiras, né? Toda a guarda costeira ali, né, ocidental, e tem ali guardas que são de várias nações, vigiando Hormuz. Então, agora vem uma decisão por parte do Irã. Vamos entrar em guerra de fato diretamente contra os Estados Unidos, porque isso acontecer levará o mundo, né, a uma escalada muito grande, porque a OTAN estará em uma frente de guerra. Será que talvez não era isso que eles queriam? Será que não era isso que eles queriam? O pessoal do Reset percebeu que deu ruim o programa da energia verde e a Europa precisa correr atrás do prejuízo e precisam fazer no Irã o que fizeram em outros países do Golfo, em outros países do Oriente Médio, do Golfo não, do Oriente Médio. Bom, estamos vendo agora uma mudança significativa no mundo. É um caminho sem volta. O Trump, ao decidir atacar o Irã, é um caminho sem volta. Não é uma questão de bombardear o Irã, acabou. O Irã vai se curvar e aceitar a paz. Aí realmente seria a derrubada do regime. Os ayatolás perderem força. Mas o que me parece é que haverá uma resposta iraniana. Eles precisam dar essa resposta, certo?
e muda agora os polos, e isso pode impactar diretamente os polos de força do Oriente Médio. A gente tem que perceber qual é a resposta do Paquistão, qual é a resposta, por exemplo, da Rússia, além de declarações, qual vai ser a resposta da Rússia, né? Qual é o comportamento da China. Precisamos ver o comportamento dos outros países, das outras forças extremistas que atuam no Oriente Médio, que são as forças das sombras iranianas. Vamos ver qual é a resposta dessas forças, do Hamas, o Hezbollah, e por aí vai, a Jihad. Vamos ver como que vão ser as ações, né, ações solitárias em vários lugares do mundo, em bases norte-americanas, em bases ocidentais, né? Declaração do primeiro-ministro britânico disse que se o Irã atacar qualquer base dos Estados Unidos, a OTAN será levada à guerra. Então, todos os países vão se juntar a isso, a essa frente contra o Irã. E aí estamos falando de uma incursão terrestre, de guerra mesmo, incursão terrestre. Ou seja, o Trump vai colocar o nome na história, assim como outros democratas fizeram, né? Ele vai colocar o nome na história. Bom, fato é, senhoras e senhores, que a pergunta principal é: estamos no Apocalipse? Começou o Apocalipse? Ou seja, estamos diante aqui já de figuras como o anticristo, né, a besta, o falso profeta. Estamos vendo as cabeças se alinharem, os chifres se alinharem. Bom, este alinhamento profético está ocorrendo, e não é por este evento, por muitos outros eventos. São sinais claros, né, de que o mundo se prepara. Mas vejam, o livro de Apocalipse, algumas coisas são alegóricas, outras coisas são literais. As coisas alegóricas, a gente consegue, né, ter a interpretação das mesmas correlacionando com os textos dos profetas, né, os textos proféticos do Antigo Testamento, as próprias palavras do Senhor Jesus. A gente consegue ter a noção dentro dessa alegoria, por mais que possa, alegórico, né, portanto cabe interpretação, mas a gente consegue, cruzando as outras informações, perceber se o que estamos vivendo é de fato o livro de Apocalipse. E não, ainda não é. Por mais que possa levar o mundo a região ali, né, Israel e tudo mais, a um pré-Gog e Magog, ainda não é, de fato. Ainda não é o Armagedon, né? A gente pode até utilizar expressões bíblicas para dar um tom de dramaticidade, mas de fato, estes eventos descritos, narrados no livro de Apocalipse, não estão acontecendo agora, né? Ainda tem água para passar debaixo dessa ponte, e eu vejo que as dores de parto só vão aumentar e estão aumentando. Bom, aconselho você a não colocar a sua esperança, a sua expectativa no homem, mas em Cristo, e a se aproximar de Deus, a se apegar a Deus, a voltar-se para a sua palavra, porque o mundo está sendo agitado, as nações estão sendo sacudidas. Se precisa de mais sinais para você entender que, de fato, Jesus está voltando, eu não sei quais sinais têm que ocorrer, mas eu sei que você que tem temor, ouça, veja, abre os seus olhos, deixe o Espírito Santo entrar no seu coração e abrir o seu entendimento, para que você perceba que tudo vai cooperar para o que foi profetizado. E quem tem o controle dessas coisas é o Senhor. O relógio profético está nas mãos do Senhor. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, dessas informações e dessas observações, volto amanhã. Hoje nós vamos ter a transmissão do nosso culto lá na Igreja Lugares Altos, em que sou pastor. Nós vamos falar da última carta à Igreja de Laodiceia, que é uma carta que fala muito sobre os nossos dias, fala muito da igreja, né, do fim dos tempos, como estará a igreja, como estará o mundo. Aconselho você a nos acompanhar pela internet, se é de fora do Rio de Janeiro, se é do Rio de Janeiro, aparece por lá, Avenida das Américas, 7897, Espaço Fire, Barra da Tijuca. Vejo vocês. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.